paz do Senhor, irmãos. Estamos mais uma vez com a penúltima aula da lição desse trimestre, que o trimestre é o Deus de toda provisão. Estamos aqui com a penúltima lição, que fala de Gideão, a sabedoria divina para a tomada de decisões. Antes de começarmos essa aula, eu vou pedir aos irmãos para curtir este vídeo, compartilhar. Por favor, compartilhem em grupos, se inscrevam, para que assim essa aula possa expandir, o meu canal possa se expandir. Se inscreva, para que assim a gente possamos alcançar o maior número de pessoas, para que possam estar pronto para a realidade da vida, tá certo? Sempre que puder, curta, compartilhe, se inscreva, procure pessoas para que possam se agregar ao nosso canal, porque a partir do momento que você se inscreve, agora ele torna-se nosso, a aula é nossa, tá certo? Eu quero também mandar a paz do Senhor para meus irmãos e amigos que são professores, que ensinam, e outros que não são, aos nossos companheiros, tá certo? Uma paz e um abraço para os irmãos. É muita alegria minha ter muitos companheiros, amigos, irmãos, professores, né? Pois esse é o meu desejo, irmãos. Tem pessoas que acham que eu quero aparecer e tal, mas é o meu desejo é ensinar, é tentar chegar às pessoas que não têm condição de chegar na igreja e poder só acessar o YouTube ali, a EBD, tanto minhas aulas como as aulas de outros professores, irmãos, preparadíssimo para esta obra, porque isto é uma obra de ensinamento, de doutrina, entendeu? Para chegar aos irmãos e amigos, até para você professor, para você aluno, estar apto na lição, que ocorrerá sempre aos domingos. Então, obrigado já pela sua atenção, o meu abraço em você e a sua família, que desejo todo bem para vocês, tá certo? Então vamos começar a aula agora de número 12, que tem por título a sabedoria, ou seja, sabedoria divina para a tomada de decisões. Uma pergunta: como você toma decisões? Será que você toma decisões na hora, sem pensar duas vezes, sem procurar conselhos, sem conversar com a esposa sem conversar com o marido? Ou ambos, os dois conversam? Eu estou falando de casais, conversam e ambos oram para tomar a decisão. Você jovem que esteja assistindo essa aula, você ora para tomar a decisão? Certas decisões não podem ser tomadas de cabeça quente, não pode ser tomada sem oração. É necessário descer, orar, para pedir de Deus a orientação. Tá certo? Tem pessoas que estão tomando decisões por vista. É por isso que muitas vezes a obra cresce, aliás, a obra sofre, a família sofre, os filhos sofrem, as esposas sofrem, os esposos sofrem. É necessário pedir orientação divina e tentar ouvir o Espírito Santo falar no teu coração. Eu estava pensando que um líder, ele tem que estar com os ouvidos atentos a ouvir a voz do Espírito Santo. Ele não pode ser um líder que toma decisões de qualquer jeito. Ele tem que procurar, sim, ouvir a voz do Espírito Santo quando ele dizer assim: ó, irmão fulano de tal, faz uma visita na casa da irmã fulana, da irmã ciclana, ó, chega lá, dá um conselho. Ele tem que ouvir a voz do Espírito Santo. Mas alguém que questiona a voz do Espírito Santo, isso torna um peso para os liderados. Então vamos ter cuidado quanto à nossa liderança
a nossa servidão, pois nós somos líderes, mas cuidamos do que é do Senhor. E um dia, se nós ministrarmos mal, um dia Deus vai nos requerer, vai requerer de nós aquilo que nós deixamos a desejar. Vamos lá o textual, irmão. Porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Provérbios capítulo 2, versículo 3. Vem de Deus, o conhecimento e o entendimento vem de Deus. Deus nos concede sabedoria para vencermos as crises mais difíceis e inesperadas. Só Deus. Sabe por que só Deus, irmãos? Porque para nós é inesperada, mas Deus já vem trabalhando anterior para a gente vencer o presente. Você não estudou a lição passada, falando sobre Esther? Que Deus já vinha trabalhando atrás para colocar Esther no governo como rainha, para na frente livrar o povo judeu da morte. Por isso que eu adoro esse Deus, porque Ele sabe do que vem amanhã, Ele sabe do que vem depois de amanhã, Ele sabe do presente. Então Ele que dá a sabedoria. A leitura em classe está contida no primeiro livro de Reis, capítulo 4, verso 29 ao 34. Eu só vou ler o 29. E deu Deus a sabedoria a Salomão, e muitíssimo entendimento, e largueza de coração, como a areia que está na praia do mar. Então só vou ler isso aí, que a gente vê que quem deu a sabedoria a Salomão foi Deus. E nós vamos entender no decorrer da lição de que Salomão pediu para obter. A Bíblia diz: pede, pede e dá-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abre-se-vos-á. É assim que acontece. Então o objetivo geral da lição é mostrar que Deus nos concede sabedoria para vencermos as crises difíceis e inesperadas. Esse é o objetivo da lição. Vamos começar aqui na introdução para ganharmos tempos. Na lição de hoje estudaremos os últimos dias do reinado de Davi e a escolha do seu sucessor. Veremos que, embora houvesse uma crise familiar e política, Deus estava no controle daquele processo e não permitiria que um usurpador assumisse o reinado. Salomão ascendeu ao trono em um tempo de crise, mas Deus o abençoou, concedendo-lhe sabedoria para reinar com justiça e equidade. Seu reino foi um dos mais prósperos e abençoados em Israel. Então veja que antes de Davi morrer, ele tinha que escolher um dos filhos para ser rei no seu lugar, para poder continuar a família real. Deus não iria escolher dentre outra família, como fez com Davi, para colocar no trono, mas ele iria, ou seja, Deus já estava preparando um filho de Davi para colocar no trono. Então, Deus não iria colocar qualquer uma pessoa. Deus, entre eles, iria escolher. Pelo certo, deveria, o primogênito, quem deveria reinar no lugar do pai. Mas como nós entendemos aqui que a casa de Davi estava em guerra, eles estavam vivendo uma crise espiritual e uma crise familiar, uma crise política dentro da própria casa. Então Deus escolhe a Salomão mesmo naquela situação difícil. Você vai entender porque a lição fala que Deus escolhe Salomão naquela situação difícil, né? Porque vamos ao primeiro tópico. Crise familiar no reino davídico. Reino davídico, essa palavra davídico foi derivado da palavra Davi.
o reino davídico, ou reinado de Davi. Ok? Então, vamos lá. A velhice do rei. 1 Reis, capítulo 1, versículo do 1 ao 4, você vai encontrar a história em que nós vamos ler aqui este comentário. Davi estava com uma idade bem avançada e ainda não havia escolhido seu sucessor. A demora em passar o reinado gerou uma crise entre seus filhos e no reino. A hora de encerrar uma carreira é tão importante quanto o começo. É preciso saber escolher e formar sucessores. Diante da fragilidade de Davi, Adonias intitulou-se rei. Veja aí. Davi, já velho, a vista escurecida, não tinha mais condição de reinar, ele tinha que escolher uma pessoa para reinar. Porém, nessa demora, o que acontece? Eles ficam preocupados. Quem vai reinar? E sempre tem uns, né, querendo atropelar os outros e tal. Então, o que acontece? Alguém aconselha Adonias: olha, teu pai está ficando velho, vai morrer e não vai escolher um rei. Aí Adonias se intitula rei. Nós vamos falar aqui de autoridade delegada por Deus. Ninguém pode se intitular uma autoridade. A autoridade tem que ser intitulada por uma outra autoridade. No caso, como Samuel ungiu a Davi rei, como Samuel era um sacerdote, era um profeta, era uma autoridade, então ele poderia passar autoridade para Davi. Então ninguém pode se intitular, porque toda autoridade delegada por Deus, ela é passada de autoridade para autoridade. Então, em meio a essa crise familiar, se levanta um contra Davi. Davi agora não tem mais domínio. Davi estava muito velho. Adonias disse: pronto, chegou minha oportunidade. Pelo jeito, Davi, meu pai, não vai me fazer rei. Então eu vou me fazer rei. Porém, Davi já estava conversando de colocar Salomão no lugar dele. Por quê? Nós vamos ver aqui, ao que tudo indica, ele era o primogênito e o primeiro na linha sucessória, é claro, por ser primogênito, mas Deus escolhe quem ele quer. Davi também não era o primogênito, mas foi escolhido pelo Senhor para substituir Saul. O texto bíblico diz que Adonias nunca tinha sido contrariado por seu pai. Parece que ele não foi disciplinado, por isso passou por cima de todos para conseguir aquilo que desejava. Um homem indisciplinado. Então, se você... Olha, um líder, ele é um espelho. Ele é um exemplo. Se um líder é indisciplinado, tem uma boca podre, se não sabe falar, se não tem costumes, bons costumes, todos os liderados vai ser todos daquela forma. E quando alguém reclamar, vai dizer: mas o rei é assim. O rei é assim. Então, Adonias não era disciplinado, então não estava pronto. E se uma pessoa não está pronta para receber a autoridade, receber a bênção, não tem como receber. Porque é necessário estar pronto. Se você quer uma coisa, você tem que se aprontar para receber aquilo. E Davi via a incapacidade de todos os seus filhos e a capacidade de Salomão. Né? A capacidade de Salomão. Então, portanto, vamos lá, a falta de disciplina causa sérias crises no relacionamento familiar. Portanto, discipline seus filhos com amor e sabedoria. Porque assim, aqui está dizendo que Adonias nunca foi contrariado. Já imaginou? Papai, eu quero isso.
papai, ó, eu vou fazer isso. Vá. Oi, meu filho, é assim, mas pode ir. Então, tem hora que tem que dizer, não, você não pode. Por quê, papai? Porque isso, isso e isso. Não. Aí é. Mas se tudo que pede faz. Não, a gente tem que mostrar o caminho certo. Meu filho, você quer conseguir os seus objetivos, você tem que se limitar a certas coisas. Nós, como somos crentes, a Bíblia diz que nós podemos fazer tudo, mas nem tudo nos convém. A gente podia fazer o que quisesse, mas é apropriado para nós? Então nós próprios criamos os nossos limites para um dia herdar um corpo glorioso diante de Deus, receber uma coroa de glória, um novo nome e estar eternamente com Cristo no paraíso. Nem tudo nos convém, nem tudo. Aleluia, glória a Deus. É necessário pôr limite, disciplina. Eu estou falando porque eu fui criado em limites e disciplina. Porque, como já dizia meu velho pai, se tem coisas que não é pecado, mas é embaraço. O apóstolo Paulo disse que a gente deve deixar para trás o pecado e o embaraço do pecado. Embaraço, você já imaginou, você vai andando naqueles aramezinhos fininhos, ninguém vê, agarra-se nas pernas. Eu já trabalhei em matagal e tinha umas ramas que pegam nos pés, sustenta, e olhe que se não tiver cuidado ela derruba. Ela derruba. Então o embaraço é tipo isso. Ela pode derrubar você, o embaraço pode derrubar. Então tenha cuidado, tenha limites, tenha disciplina, ouça, pergunte, que às vezes os pais não querem dar limites, mas às vezes é necessário perguntar, pai, isto nos convém fazer? Você quer receber a vitória? Então se discipline para a vitória chegar nas tuas mãos. Amém? Porque se Salomão tivesse vendo que ele via a criação dos seus irmãos e fosse igual a eles, Salomão não iria assumir o rei. Amém, irmãos? Vamos lá. Adonias e os valentes de Davi. Os sacerdotes Zadok e o profeta Natã e os valentes de Davi não apoiaram as atitudes de Adonias, pois ele estava desrespeitando o rei, publicamente usurpando o trono. A crise familiar e política estava instalada no rei. Quando Adonias disse assim, eu sou o rei agora, sentou-se no trono, a notícia correu por todo mundo. Então Davi agora tinha sido destronado por seu filho sem dar autoridade nenhuma. Isto não convém. É por isso, pela falta de disciplina, que o mundo está uma bagunça hoje. É filho matando pai, pai matando filho, mãe matando filho sem amor materno, e assim vai aquela bagunça. Disciplina os teus filhos, porque senão um dia ele vai te surpreender de uma forma que vai ser amarga ao teu coração. Tenha cuidado. A sua família depende de você. E às vezes parece ser duro, mas às vezes o não é saúde para a tua casa, para a tua família. Aleluia. Então eles, o profeta, o sacerdote e os valentes não aceitaram. Não, você não pode, você está desrespeitando. Aí ele viu que deu. Decepcionado por não ser aceitado como rei, por muitos, acredito que pela maioria, né?
Agora estava uma guerra feita. O próprio filho se levanta contra o pai, destronando o pai. Se Davi colocasse um irmão, agora que contenda iria acontecer? Vamos lá. O profeta de Deus, vamos lá, Natan, como profeta, não poderia se calar diante de tal situação. O profeta de Deus precisa ter compromisso com a verdade e a justiça e não compactuar com o erro. Natan olhou assim, não posso ficar calado, não, eu tenho que falar. Um profeta, ele tem que ter autoridade, tem que mostrar que ele tem autoridade delegada por Deus. Já imaginou Elias? Segundo a minha palavra, não vai chover, nem vai cair orvalho. Que autoridade. Aleluia. Tem que ter autoridade. Tem que ter limite. Louvado seja o nome de Jesus. Mesmo que isso lhe traga prejuízos, Natan foi até a mãe de Salomão e contou-lhe o que estava acontecendo. Isto nos mostra que Davi, em algum momento, já teria mencionado aos seus valentes que Salomão seria seu sucessor. Davi já estava comentando. E Salomão? Salomão é assim, Salomão é assim, Salomão é assim. Salomão sempre está comigo, está observando, está aprendendo. E os outros desprezam meus ensinos. Então, Natan vai lá e conta a Betseba o que estava acontecendo. Aí Betseba toma uma atitude, olha, a atitude de uma mãe em meio às crises. O pai tem que tomar atitude em meio às crises, a mãe também tem que tomar. Os dois têm que estar em acordo para superar a crise. Betseba teve um papel importante na sucessão do rei. Ela tomou a atitude certa na hora certa. A mãe de Salomão foi até Davi e relatar-lhe tudo o que estava acontecendo. Ao ouvir as notícias, Davi ordenou que Salomão fosse ungido rei. Alguém que tinha unção tinha que ungir. É autoridade delegada por Deus. A unção. A tentativa de golpe de Adonias fracassou. Não teve sucesso porque não foi aceitado. A coisa quando é de Deus, irmãos, não tem jeito. Não foi aceita. Ele, com medo de que Salomão mandasse matá-lo, agarrou-se nas pontas do altar, porque se assegurar a extremidade do altar, segundo a Bíblia do Estudo Pentecostal, as pontas do altar simbolizavam a misericórdia, o perdão e a proteção de Deus. Então ele se agarrou ali, pedindo a Deus misericórdia, pedindo perdão, pedindo proteção. Aí Davi soube daquilo, não. Ele se arrependeu. Davi não era um homem sanguinário. Davi era um homem que temia o Senhor. Aliás, Salomão não era um homem sanguinário. Por isso ordenou que tirassem Adonias do altar e o trouxesse à sua presença. E Adonias teve que se prostrar diante de Salomão, né? Meu rei e tal. Então o novo rei ordenou: vai para a tua casa, vai-te embora, vai cuidar da tua família. Não deu para você ser rei, agora sou eu rei. Não deu para isso, então não dá, não tem como se intitular. Sempre, irmão, a autoridade, quando não é delegada por Deus, na frente sempre há uma decepção. Falta alguma coisa, falta a unção, falta o cetro ser estendido, falta na vida da pessoa o cetro da autoridade, porque alguém sempre vai questionar, mas você não tem o cetro. Quem te deu? Quem te coroou? Quem te fez reis? Quem te fez sacerdote? Então, fracassa sim, fracassa.
tem que pedir a Deus para que Ele faça a sua vontade. Antes da sua morte, Davi deu sábios e importante conselho ao seu filho Salomão. 1 Reis, capítulo 12, versículo do 2 a 4. Certamente não queria que esse cometesse os mesmos erros que ele. Depois de aconselhar o rei, Davi partiu para estar com o Senhor. Chegue cá, meu filho, venha. É tão bom falar com uma pessoa que ouve. Tem pessoas que já se acham demais. Você já imaginou, Davi já era rei? Não, papai. O tempo de me ensinar já passou. Não, venha cá, Salomão. Chega lá à beira da cama, senta para ouvir o pai. E olha, tenha cuidado. Não faça feito eu. Errei muito diante do Senhor. O Senhor misericordioso me perdoou. Mas não decepcione ao Senhor. E saiu aconselhando. Quando ele achou que estava tudo, ou seja, quando Deus deixou ele entregar tudo, o que achou suficiente, pronto. Vem, Salomão. Salomão falece. Acabou. Salomão vai ser enterrado. Aliás, Davi vai ser enterrado. Davi faleceu. E Salomão procede como um rei. Então vamos ao segundo tópico. Salomão busca sabedoria para reinar. O novo rei. Salomão amava ao Senhor, por isso procurou obedecer aos estatutos de seu pai e à lei de Moisés. Está aí a característica principal de um líder: amar ao Senhor. Amar ao Senhor. Tem pessoas que gostam de dizer, orando, Senhor, eu te amo. Tem pessoas que cantam, não, amo ao Senhor. E tem pregadores que dizem assim, você ama ao Senhor, levanta a mão. Outros dizem outras coisas. Mas amar não pode ficar simplesmente nos lábios. O amor tem que ser exercido. Eu amo a minha esposa. Eu amo o meu filho. Eu quero estar perto. Eu quero trazer palavras carinhosas, lisonjeias, palavras lindas, formosas. Eu quero sempre estar perto, estar ouvindo, estar conversando. Você que está assistindo esta aula, faça uma análise se você ama realmente ao Senhor. Porque quem ama quer estar todo dia quer estar perto. Porque nós encontramos uma pessoa, começamos a namorar, depois nós noivamos e depois casamos. Porque queremos viver até a morte, nos separar junto daquela pessoa, pelo amor. Pelo amor. Então, Salomão tinha uma característica muito boa, porque ele amava ao Senhor. Uma coisa muito boa. Salomão amava ao Senhor. E ao amar, ele procurou obedecer. Diz aqui que ele procurou obedecer aos estatutos de seu pai e à lei de Moisés. Os estatutos o quê? Aquilo que Davi deixou estabelecido. Meu filho, não faça isso, não faça aquilo, tenha cuidado com isso, com aquilo. É os estatutos e a lei de Moisés. Você sabe que se ele fizesse somente a lei de Moisés já estava o suficiente. Mas ele procurou obedecer o seu pai e a lei de Moisés. Quem ama, procura, um filho que ama o pai, ele procura obedecer. Procura deixar o pai orgulhoso. Procura deixar o pai feliz com suas atitudes. Vamos aqui continuar. Depois de ser coroado, subiu até Gibeão e ali ofereceu a Deus o seu sacrifício. Esse era um gesto de gratidão e adoração ao Senhor. Foi ungido rei, subiu no monte, agradeceu ao seu Senhor, obrigado. Eu não era digno, não sou digno, mas o Senhor achou por bem de me deixar aqui reinando com este povo. Aí veja mais para frente. Salomão demonstrou não estar preocupado em obter poder, riquezas ou fama. Ele buscou, antes de tudo, a presença de Deus. Procurou também adquirir sabedoria para governar o seu povo com equidade e justiça. Ele foi para o monte,
ofereceu sacrifício e fez suas orações. E nas orações o que ele pediu: Senhor, me dá sabedoria para governar o teu povo. Me dá sabedoria para reinar, Senhor. Existe um fato muito importante aqui, algo importante, quando Salomão ele vai ao monte orar, oferecer aquele sacrifício, quando ele vê que Deus recebe, ele vai orar e pedir sabedoria. A pessoa que vai orar e pedir sabedoria, ele tem que ter primeiro sabedoria de ouvir a voz do Espírito Santo. Um líder religioso, um líder cristão, ele tem que pedir sim sabedoria a Deus, orientação divina, mas tem que parar para ouvir também. Amém? Então vamos lá. Em Gibeão, Salomão teve uma experiência marcante com Deus de seu pai. Ele estava no monte, orando. Veja a experiência. Salomão pede sabedoria a Deus. Ali em Gibeão, o Senhor apareceu a Salomão em sonhos e disse: pede o que queres que te dê. Pedes o que queres que te dê. Em sonhos, o homem pediu sabedoria a Deus quando estava oferecendo sacrifício, orando, pediu sabedoria. Aí Deus aparece em sonho e diz a ele: pede-me o que tu queres. Vamos fazer uma análise aqui a você. Se Deus aparecesse a você e dissesse assim: ó, pede o que tu quiser, eu te dou. Igual Assuero disse a Esté: o que é que tu queres? Se tu pedir a metade do meu reino, será teu. Que oração, que jejum. Deus é grande. Aquele povo judeu fez aquele jejum a ponto de o rei dar a metade do reino a Esté. Aleluia. Então o que é que você quer? Agora vamos ver. Em tempos de crise econômica, o que você teria pedido? O que você teria pedido? Carro? Casa? Um bem financeiro? Um bom trabalho? Milhões e milhões de reais? Queria uma vida melhor? Salomão sentia o peso da responsabilidade de governar o povo. Por esse motivo não pediu riqueza ou outra coisa que ele trouxesse vantagens pessoais. Ele pediu sabedoria para governar com justiça. De que adianta se ele tivesse pedido riqueza para eles? Para ele. Senhor, eu quero riqueza. E o Senhor cobrisse Salomão de riqueza. E se não tivesse sabedoria? Ia entrar numa crise financeira rapidinho, pois só ia gastar? Salomão olha assim e diz: Senhor, eu quero sabedoria. Eu preciso, para governar o povo, eu preciso de sabedoria. Ele queria estar pronto para governar, porque ele sabia que tinha imposto, ele ia receber, tinha isso, tinha aquilo. Então ele queria governar bem, porque aquele povo não era dele. O povo dizia: era povo de Deus. Então Deus deu a sabedoria a Salomão. Você quer algo de Deus? Primeiro peça a Ele sabedoria para administrar o que Deus vai te dar, aquilo que você está pedindo. Você pede algo a Deus, não pede sabedoria? E primeiro tem que saber pedir a Deus. Eu encontrei uma pessoa que disse assim: Senhor, eu fui crente e eu pedi a Deus 3 coisas. Eu pedi uma namorada, ou seja, uma esposa, eu pedi uma esposa, eu pedi uma casa e eu pedi um emprego. Já começou a pedir errado. De trás para frente. Começou a pedir errado. Nem sabedoria para fazer oração não teve. Porque primeiro se pede o emprego, segundo se pede a casa e depois uma esposa para colocar dentro da casa e cuidar da casa. Não é assim?
Então, Salomão poderia pedir dessa forma, mas ele disse: eu quero sabedoria para administrar o teu povo. Primeiro você pede sabedoria a Deus, que Deus vai te dar sabedoria, e nessa sabedoria Deus vai te ensinar como fazer economias, vai te abençoar no teu trabalho. Deus vai te abençoar, vai te dar uma casa, vai te dar o que deseja o teu coração, e você vai ter capacidade de cuidar de tudo aquilo que o Senhor te der. Amém? Então, de que adianta ter bens material e ser um tolo? O melhor bem que podemos receber de Deus é a sabedoria. Ela ajuda-nos a enfrentar todas as crises de formas corretas. Peça a Deus sabedoria para liderar a sua família, seus bens e a obra do Senhor. Peça a Deus sabedoria. Eu vou dizer uma coisa que fica aqui entre nós. O governo brasileiro, quando se deparou com a crise, que eles olharam assim que o negócio estava feio, tentaram encher os bolsos. Em vez de tentar suprir, ou seja, procurar um meio de não deixar a população atolada na crise, mas tentaram suprir o lado deles e pé na estrada. Não tinham sabedoria, estavam como ministros, como leis, criadores de leis, legisladores, sem sabedoria divina. Pelo amor de Deus. Por isso que o Brasil está nessa situação. Primeiro, pedir sabedoria ao Senhor. Você é o líder da sua casa, peça sabedoria ao Senhor para liderar. É líder na obra, peça ao Senhor sabedoria para liderar aquela obra. Eu vou te dizer uma coisa, pedindo a Deus essas coisas, a tua casa vai prosperar, a tua família vai prosperar, teus filhos, teus irmãos, teus pais vão prosperar através de você, e a obra do Senhor vai prosperar. Amém? Vamos lá. O desejo de construir um templo para Deus. Davi desejou reunir o povo de Israel em um só lugar para adorar a Deus. Ele desejou e se esforçou para isso, ajuntando materiais que seriam necessários na construção da casa de Deus. Mas o Senhor não permitiu que Davi construísse o templo, pois ele havia empreendido muitas batalhas. Todo o material, o projeto, bem como toda a liturgia da vida religiosa foram providenciadas por Davi e entregue a Salomão. Era o desejo dele, era criar, fazer ali, construir um templo para o povo adorar o Senhor naquele tempo. Só que Davi era homem sanguinário. Davi batalhava. Você não lembra de Golias, que Davi ganhou aquela batalha no nome do Senhor? Cortou a cabeça de Golias e trouxe, olha aqui. Deus me deu Golias. Era um homem sanguinário, então Deus não permitiu. Mas Davi pegou tudo aquilo ali na sua velhice. Olha, Davi, olha, Salomão, meu sonho era esse. Faz com que se realize para esse povo adorar o Senhor. Então entregou tudo a Salomão. Entregou tudo a Salomão. Construir uma casa para Deus era uma necessidade e iria contribuir para a união das famílias e o fortalecimento do reino de Israel. Deus deu a Salomão sabedoria a todos os bens necessários para a construção do templo. Estamos vivendo em uma das piores crises econômicas do país. Mas o Senhor não deixará faltar a provisão para a sua casa. Não se preocupe, confie. Então Deus deu toda aquela condição para fazer aquele templo, não é? E mesmo naquela crise. Mas a intenção era boa. Olha, irmãos, como disse aqui o comentarista, Deus ele quer abençoar a tua casa. É tempo de nós pedirmos sim, muito a Deus a sabedoria. Senhor, e agora? Como há milhares de cristãos desempregados, então é tempo de olhar e dizer ao Senhor, me ajuda, Senhor, porque eu preciso tomar uma saída, me dá um caminho, me ajuda, me mostra um caminho,
Deus abre porta onde não tem parede. Deus abre porta onde tem parede. Deus abre uma janela onde tem parede. Então tudo está nas mãos de Deus. Deus, ele pode abençoar aquilo que está nas tuas mãos também. Deus, ele pode abençoar. Mas peça sabedoria a Deus como fazer para progredir, para prosseguir. E lembre-se de que Deus, ele é o Deus de toda a provisão. Amém? Você é cristão, Deus cuida de você. Deus cuida de você, então peça sabedoria a Deus para não viver de migalha. Faça feita a mulher do azeite, a mulher de um dos filhos dos profetas, que chegou a Eliseu e contou a situação. Não aceito isso, entregar os meus filhos, me ajuda. E através ali do profeta, Deus deu àquela mulher a saída. Deus, ele pode te dar a saída também. Apenas peça a ele, confia que ele pode conceder no teu coração. Amém? Vamos ao terceiro tópico: sabedoria para edificar o templo. Salomão faz aliança com Irão. 1 Reis, capítulo 5, versículo do 1 ao 6. Em vez de fazer guerras com as nações vizinhas para aumentar o espaço geográfico e as riquezas, Salomão usou de sabedoria para com Irão, rei de Tiro, na Fenícia, que lhe forneceu toda a madeira para a construção do templo. O cedro do Líbano era uma madeira nobre e de grande valor comercial. Essa cooperação mostrou que Deus estava abençoando Salomão e fornecendo o que era necessário para o templo. Deus concedeu a Salomão sabedoria para fazer aliança. O Senhor também quer dar a você sabedoria para administrar, mesmo em tempos de crise financeira. Então veja, em vez dele guerrear, Davi já era mais pronto para guerrear. Salomão disse: não, em vez de eu guerrear, eu vou fazer. Ele poderia ir lá, Deus estava com ele, ele poderia guerrear, entrar em Tiro ali e ganhar aquela batalha e ter as madeiras. Ele, após ganhar a batalha, tudo era dele. Aí o reinado iria expandir. Mas ele faz aliança com Irão e conversa com ele, precisa de madeira assim. E Irão vai cede as madeiras. E ele começa a construir o templo através da sabedoria. Nem tudo é com batalha. A nossa batalha é com o joelho no chão, fazendo aliança com Deus, fazendo aliança com o irmão, fazendo aliança com alunos. Aleluia! E Deus dá vitória. A construção do templo, vamos lá. Muito do ouro e prata acumulados pelo rei Davi foram destinados à construção do templo. A prata, o ouro e as pedras preciosas eram despojos de guerras. Antes de morrer e passar o trono a Salomão, Davi também entregou-lhe todas as riquezas. Ele também contou com a contribuição voluntária dos príncipes das tribos e capitães. Quer dizer, o que tinha ali de despojo, os príncipes também tinham em casa. Então ele saiu arrecadando tudo. Entregou a Salomão, olha aí. Isto é para a construção dos templos. Tudo que Davi tinha ganhado em batalha. Então eu acho que Salomão, quando olhou, disse: não, Davi, meu pai, já ganhou o suficiente. Eu agora vou fazer a aliança, não vou mais guerrear. Então já tinha o necessário. Davi passou para o seu filho as plantas do templo conforme o Senhor lhe dera. Os trabalhadores de todo Israel se dispuseram a fazer o melhor, porque estavam felizes com o reino de Salomão. É tão bom quando a gente cai na graça de Deus e na graça do povo. Então o reinado de Salomão caiu na graça do povo, o povo estava feliz. Então se caiu na graça, o povo vai ajudar você. Tem pessoas que querem cair na graça com a cara fechada, desprezando, menosprezando. Igual começa
Adonias já começa desprezando o próprio pai como rei, sua escolha. Dá errado, dá errado. Tem que cair na escolha. A autoridade tem que ser delegada por Deus para cair na graça de Deus, na graça do povo. Para ter ajuda é necessário ter a graça de Deus e cair na graça do povo. Aleluia! Então o povo ajudaram a Salomão porque Salomão caiu na graça do povo. Vamos lá, irmão, continuar aqui. A Arca da Aliança. Salomão trouxe a Arca da Aliança que estava no tabernáculo antigo para o local onde ele havia de ficar. Ele sabia que a arca representava a presença de Deus entre o seu povo. E agora ela havia de ficar entre o povo e não mais em lugar provisório. Atualmente não precisamos de uma arca ou algo parecido para sinalizar a presença de Deus. O Senhor se faz presente pelo seu Espírito Santo que habita no seu povo. Então nós não precisamos mais de arca hoje, porque o Espírito Santo está conosco. A diferença é grande. Por quê? A arca ficou em lugares provisórios. Em seguida, quando Salomão faz o templo ali, constrói o templo junto com o povo, a arca vai para dentro do templo e vai ficar lá. O povo, quando queria sentir a presença do Senhor, todo mundo se dirigia ao templo para sentir a presença de Deus. Mas agora não. Agora nós temos o Espírito Santo de Deus conosco. Tá certo que a arca representava a presença de Deus. Agora nós temos a presença na nossa casa. A gente caminha sentindo a presença de Deus. A gente vai para a igreja, tem a presença de Deus. A gente vai no trabalho, tem a presença de Deus. Então a presença de Deus está conosco. Nós não precisamos mais estar num lugar onde a presença de Deus só está ali retida. Ela agora está conosco em tudo que é lugar. Isso significa que se nós pedimos sabedoria ao Senhor dentro da nossa casa, Deus dá. Se for no trabalho, Deus dá. Se for no caminho, Deus está com os ouvidos disponibilizado a ouvir a nossa petição. A Bíblia diz que o ouvido dele não está agravado para não poder ouvir, nem a sua mão, ela está retida, ela está estendida para salvar. A mão do Senhor está estendida para salvar. Pede a Deus sabedoria, que o Senhor estenderá as mãos e te dará sabedoria. Glória a Deus. No dia da inauguração do templo, depois que os sacerdotes saíram do santuário, uma nuvem encheu a casa do Senhor. 1 Reis, capítulo 8, versículo 10. Os sacerdotes não puderam ficar de pé. Tamanha era a glória de Deus naquele lugar. Então Salomão louvou e orou diante do altar, abençoando todo o povo. Amém? Então, quando os sacerdotes saíram, a bênção do Senhor repousou. A presença do Senhor repousou naquele lugar. A glória do Senhor foi grande, o Shekinah. Irmão, Salomão pediu sabedoria ao Senhor e Deus disponibilizou a sabedoria necessária e algo mais. A ponto de a fama de Salomão correr por todo o mundo. A fama de Salomão corria como um bocheiro, a ponto da rainha de Sabá chegar aí e vir visitar Salomão para ver como era, se era verdade. E a Bíblia diz que tudo de Salomão era organizado, e ela olhou assim e disse: é verdade. E ainda é muito mais do que me contaram. Aleluia. Deus quer te dar sabedoria. Que alguém vai olhar e vai dizer assim: eu não acreditava que fulano, que irmão Ciclano, irmão Betano, ele iria ficar tão douto, iria ficar tão sábio, iria doutrinar, iria ser uma pessoa disciplinadora. Nós dependemos de Deus para isso. Amém?
Deus está pronto para nos abençoar. Basta nos pedir, nós pedimos a Deus e está disposto a obedecer à sua vontade. Vamos concluir aqui rapidinho. Aprendemos com a lição de hoje que Deus abençoou e prosperou Davi e o seu reino, embora ele tinha enfrentado muitas crises, mas Salomão recebeu a dádiva da sabedoria, e o seu reino foi ainda maior e mais próspero. Ele teve o privilégio de usar sua sabedoria para construir a casa de Deus, um lugar de adoração ao Senhor que contribuiu também para fortalecer a unidade nacional. O Pai Celeste também deseja dar a você sabedoria para viver uma vida santa e vencer as crises que surgirem em sua caminhada. Amém? Peça ao Senhor. Ele vai te dar sabedoria e você nunca mais vai ficar posto diante de algumas situações e dizer assim: Senhor, eu não sei como resolver. A Bíblia fala de duas mulheres, todas duas tiveram filhos na mesma hora. E quando receberam os filhos, ao passar a noite, o filho de uma morreu. Então aquela que o filho morreu, quando viu, aí trocou os filhos. Botou a mãe do filho que estava morto, botou o filho morto no braço da outra e pegou o filho vivo da outra que estava dormindo e ficou com ele. No outro dia, a mãe que tinha sido enganada observou e sabia que não era o filho dela aquele que estava morto. Então foram para Salomão. E agora, o que fazer? Salomão baixou a cabeça, pediu orientação a Deus e Deus deu orientação. Espera aí. Soldado, pega o filho, corta ele em dois. Dá metade para um e dá metade para outro. A mãe olhou assim e disse: não, faça isso não, entrega ela, deixe com ela. Aí Salomão olhou assim e disse: a mãe é essa aí, entrega ela. Deus vai te dar saída para todas as situações. Peça a Ele a sabedoria que Ele concede no teu coração. Que Deus nos abençoe, irmão, ao término de mais uma lição. Eu estou feliz porque aqui eu aprendi coisas gloriosas para a minha vida e minhas necessidades. Aleluia, que Deus, esta lição, Deus nos deu essa lição para contribuir para aquilo que nós estávamos necessitando. Vamos pedir mais sabedoria a Deus e contribuir mais na nossa família, na obra do Senhor, na amizade. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Ele quer te abençoar. Ele quer te abençoar, mas você precisa estar pronto para receber tal bênção. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Irmãos, que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Fica em paz, fica na paz. Se inscreva no canal e se sinta em casa em nome de Jesus.